Shalom, shalom, povo de Deus, graça e paz a todos. Você está no treinamento Imersão. Este é o módulo 3, onde falaremos sobre alinhando a vida ao reino. E na primeira aula nós vamos falar sobre a lei da autoridade. O que é a lei da autoridade? Por que ela existe? A lei da autoridade é o princípio que sustenta todas as coisas debaixo da autoridade de Deus. Ela existe para colocar ordem no sistema e conservar o princípio da honra. Tudo no reino de Deus obedece uma ordem, uma direção. Nada no reino de Deus é por acaso. Por isso, para sustentar um reino é preciso uma lei. Um reino que não tem lei, ele está fadado ao fracasso, porque virará anarquia. Portanto, todo reino precisa de uma lei. E no reino de Deus existe a lei da autoridade ou exousia, onde Deus sustenta todas as coisas através desta lei. É isso que nós vamos compreender nesta aula. O que é a lei da autoridade? Observe que a primeira autoridade que nós temos é Deus. Mas Deus está nos céus e para governar a terra, Ele escolheu homens e delegou sua autoridade a eles. Portanto, Deus escolheu pessoas para serem seus representantes. São seus profetas, seus sacerdotes, seus ministros. Por isso, Deus delega autoridade a seus representantes. Observe o princípio da bênção, que está ligado diretamente à autoridade. Deus abençoou diretamente do céu apenas duas vezes. A primeira delas está em Gênesis capítulo 1, versículo 28, onde Deus abençoa a Adão. Diz assim a palavra: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Observe que Deus abençoou o homem após o ter criado. Então Deus abençoou Adão diretamente do céu. A segunda pessoa que Deus abençoou diretamente do céu é Noé e seus filhos, conforme Gênesis capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Observe que em toda a Bíblia, os únicos momentos em que Deus abençoa alguém diretamente do céu são esses dois textos. Em nenhum outro lugar você verá Deus abençoando alguém diretamente do céu. Mas agora Deus escolhe profetas, sacerdotes, para que através dos seus profetas, dos seus sacerdotes, Ele venha abençoar o seu povo. Todas as outras vezes que a Bíblia fala de bênção, ela foi liberada por meio dos patriarcas, dos sacerdotes e dos profetas. Deus abençoou Adão, Deus abençoou Noé. Mas observe, foi Adão que abençoou Abel, e assim sucessivamente. Mesmo Deus tendo chamado Abraão, não foi Deus que abençoou Abraão diretamente, mas Melquisedeque abençoou Abraão. Deus, através de Melquisedeque, que era o seu sacerdote, estava abençoando Abraão. Abraão abençoa Isaac, Isaac abençoa Jacó, Jacó abençoa seus 12 filhos, e assim você vai vendo em toda a história da Bíblia. Deus escolhe homens como sacerdotes para carregar a bênção e para liberar a bênção sobre os outros. Assim, a lei da autoridade está ligada a uma posição a qual Deus coloca alguém. A lei da autoridade é uma posição a qual Deus coloca alguém. Observe o caso de Melquisedeque. Deus colocou ele numa posição de autoridade, como sacerdote. E naquela posição de autoridade ele tinha autoridade para abençoar Abraão. Deus colocou Abraão como pai da nação de Israel. Também é uma posição a qual Deus colocou Abraão. E a partir de Abraão, a bênção foi liberada para Israel. Deus colocou Moisés como profeta em Israel.
A partir de Moisés, a bênção foi liberada para a nação de Israel. Deus colocou Arão como sacerdote em Israel. A partir de Arão, a bênção seria liberada para a nação de Israel. Deus colocou os profetas, como é o caso de Jeremias, como profeta em Israel, com poder de destruir e edificar, conforme Jeremias 1:10, porque sobre ele estava a bênção de Deus e aquilo que ele liberasse é o que aconteceria sobre a nação de Israel. Deus colocou Jesus Cristo como autoridade no seu reino, conforme Efésios capítulo 1, versículo 20 e Filipenses 2:9. Efésios 1:20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Ou seja, Deus colocou Jesus Cristo numa posição de autoridade, à sua direita, para governar. Filipenses 2:9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Observe que o Cristo que esvaziou-se a si mesmo, agora ele foi exaltado acima de todos e acima de todas as coisas e recebeu um nome que é sobre todo nome. Ele está numa posição de autoridade. A autoridade não é conquistada, mas é delegada por alguém que já tem autoridade. Você recebe autoridade quando alguém delega sobre a tua vida aquela autoridade. O Pai delegou autoridade ao Filho, conforme Efésios capítulo 1:20, que já lemos, porque o Pai colocou o Filho à sua direita, numa posição de autoridade. E por sua vez, Jesus Cristo, o Filho, delegou autoridade à igreja, conforme Mateus 16:18-19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares da terra será desligado nos céus. Observe que Jesus Cristo deu a autoridade do reino dos céus à igreja, aqui através de Pedro. Então a igreja tem poder para ligar e para desligar. As chaves aqui fala de autoridade, fala de acesso. A igreja tem o acesso, porque Jesus liberou acesso à igreja. Assim como o Pai liberou acesso ao Filho, o Filho liberou acesso à igreja. Portanto, a autoridade não é conquistada, mas ela é delegada por alguém que já tem autoridade. Nós observamos através da palavra de Deus que no reino de Deus não é a pessoa em si de autoridade que tem importância, mas a posição de autoridade que ela ocupa. Vejamos o texto de 1 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Neste caso, Davi está falando a respeito de Saul. Saul esteve nas mãos de Davi. Davi poderia ter matado, mas Davi respeitava a posição de autoridade de Saul. Não é porque era Saul, mas é porque ele era o ungido de Deus. Saul ocupava uma posição de autoridade, por isso Davi o respeitava e não ousou levantar a mão contra ele, porque sobre ele tinha unção, tinha autoridade que Deus havia delegado. Vamos ver algumas posições de autoridade estabelecidas por Deus. Nós lemos em Efésios capítulo 1 que Jesus Cristo, ele está assentado à destra de Deus, ou seja, ele está numa posição de autoridade. Esta é uma posição de autoridade que Deus estabeleceu relacionada ao seu Filho Jesus Cristo. Nós também sabemos que Deus estabeleceu pai e mãe como autoridade, no caso, no lar. Vejamos Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Observe que Deus ele fala para que o filho venha honrar pai e mãe. Esta é uma posição de autoridade que Deus estabeleceu. Deus colocou os pais numa posição de autoridade sobre os filhos. Os pais têm poder para abençoar os filhos ou para amaldiçoar.
E Colossenses capítulo 3, versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Quando o filho obedece pai e mãe, ele está honrando, ele está respeitando a autoridade do seu pai e da sua mãe. Então, Deus estabeleceu pais numa posição de autoridade no lar. Deus também estabeleceu governantes em posição de autoridade. Vejamos o que Paulo fala em Romanos 13, 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Observe o que Paulo está dizendo. Todos estejam sujeitos às autoridades, aqueles que estão em eminência, autoridades superiores, porque toda autoridade foi estabelecida por Deus. Não há nenhuma autoridade que Deus não tenha estabelecido. E as autoridades, por ter sido estabelecida por Deus, merecem o nosso respeito. Então nós temos hoje, em posição de autoridade na nação, presidente, governadores, prefeitos, políticos, professores, policiais e outros. São pessoas de autoridade, a qual nós devemos respeitar e honrar. Deus também estabeleceu autoridades eclesiásticas, que são os líderes da igreja, a qual nós devemos honrar. Vejamos Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Paulo diz que nós devemos obediência àqueles que são os nossos pastores, nossos mestres, nosso sacerdote. Deus também estabeleceu autoridade na igreja, que são os líderes eclesiásticos, a qual nós devemos honrar e obedecê-lo, porque o nosso pastor é aquele que vela por nossas almas, portanto nós devemos obediência e honra aos nossos pastores. Nós vemos na palavra que a autoridade, ela é responsável por tudo que acontece aos que estão debaixo de sua autoridade. Ou seja, numa casa, o pai e a mãe, que são autoridades, são responsáveis pelos filhos. Então eles vão responder pelos filhos, até que os filhos cheguem à maioridade e consigam responder por si mesmo. Mas mesmo o filho de maior idade, estando na casa do pai ou não, ele deve honrar os seus pais como uma autoridade sobre a vida dele. Porque também os pais vão dar conta diante de Deus dos seus filhos. Esta responsabilidade das autoridades acontece em relação a todas as autoridades estabelecidas. Então, um presidente, ele vai responder pelo povo de uma nação. Um governador vai responder pelo povo daquele estado, assim como o prefeito vai responder pelo povo daquela cidade. Então, toda autoridade, ela tem responsabilidade sobre aqueles que estão abaixo dela. Ela não está apenas num cargo elevado ou superior para se mostrar melhor do que os outros, mas ela está num cargo de responsabilidade, onde ela vai responder por cada um que estão abaixo dela. Observamos Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Quando Eva comeu do fruto, nada aconteceu, porque Deus havia estabelecido Adão como autoridade sobre a sua esposa. Então Eva comeu primeiro e não aconteceu nada. Mas quando Adão comeu do fruto, então entrou o pecado na humanidade, porque ele é o nosso representante. Ele foi o nosso representante. Então, por causa do pecado de Adão, nós também pecamos. A Bíblia não diz porque Eva pecou, nós pecamos, mas diz porque Adão pecou, nós pecamos. Porque ele era a autoridade estabelecida por Deus lá no jardim e ele deveria cuidar da sua esposa e cuidar de toda a sua geração. Deus não chamou a Eva, que primeiro comeu do fruto, mas chamou Adão, o responsável, a autoridade sobre o jardim. Isso nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe:
onde estás? Então Deus não foi diretamente a Eva, que foi a primeira a comer do fruto, mas Deus foi a Adão. Por quê? Porque ele era o responsável naquele momento, naquele ambiente. Ele era o sacerdote, ele deveria cuidar, ele deveria zelar, mas ele quebrou a autoridade quando ele desobedeceu. Por causa do pecado de Adão, a primeira autoridade sobre a terra, todos nós herdamos a maldição do pecado. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 12. E ele não fala por causa do pecado de Eva, mas por causa do pecado de Adão. Observe que Adão, ele era a autoridade naquele lugar. E por ele ter pecado, nós também pecamos. Adão cometeu pecado e por causa do seu pecado nós herdamos o pecado, porque ele era o nosso pai. Mas Deus enviou Jesus Cristo como sendo o nosso último pai, para que também, assim como Cristo venceu a morte e viveu em obediência e herdou a vida eterna, nós também herdamos a vida eterna através de Jesus Cristo. Porque o reino de Deus, ele trabalha com a lei da autoridade. Tudo que a sua autoridade fizer é o que vai cair sobre você. Como a nossa primeira autoridade era Adão, caiu sobre nós o pecado por causa do seu pecado. Mas agora, como nós estamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo, caiu sobre nós a vida por causa da obediência de Cristo. Ainda falando sobre autoridade, quero falar um pouco com vocês sobre autoridade, vestes espirituais. As nossas vestes espirituais está diretamente ligada à nossa autoridade no reino de Deus. Nós observamos na palavra que tudo que Deus criou, Deus vestiu. Deus vestiu as plantas, Deus vestiu os lírios, Deus vestiu os animais, Deus vestiu a tudo o que criou. Da mesma forma, quando Deus criou o homem, Deus vestiu o homem. No caso, Adão e Eva também foi vestido de vestes espirituais, conforme Salmos 8, 4 ao 6. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Observe que Deus coroou o homem de glória e de honra. Estas eram as vestes espirituais de Adão. Quando foi feito, quando foi criado, ele foi coroado de glória e de honra. E isto dava a ele autoridade, conforme o versículo 6, para dominar sobre as obras das mãos de Deus, para dominar sobre toda a criação. E Hebreus 2,7. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. O que era a glória e a honra? Era as vestes espirituais que Adão e Eva tinham, que o homem tinha, para dominar sobre a criação. Porque as vestes que nós recebemos estão diretamente relacionadas à nossa autoridade, neste caso, vestes espirituais. A roupa que você veste representa a sua autoridade. Exemplo, tem roupa de general, tem roupa de tenente, de capitão, de soldado. No exército, na aeronáutica, na marinha, na polícia, cada um tem a sua roupa conforme a sua autoridade. As vestes representam a autoridade daquela pessoa. A autoridade de Adão estava em suas vestes. Jesus também usava um manto e uma túnica de mestre. Por isso, muitos também o reconheciam como mestre e como autoridade. Jesus era um rabi, ele era um mestre. Então ele andava também vestido com vestes de mestre. Quando as pessoas viam ele, logo percebia que ele era um mestre. Via que ele tinha autoridade. Observe, quando um policial obriga alguém a parar, a pessoa não para por causa da pessoa do policial em si, mas sim por causa da farda, da veste que o policial carrega. Caso um policial não use a sua farda e vá para a rua tentar parar alguém com a roupa comum, cotidiana, ele estenda suas mãos para tentar parar um carro, dificilmente aquele carro vai parar, porque a pessoa que está dentro do carro não está vendo aquele homem lá fora como autoridade.
ele não está vestido de autoridade. Mas, mesmo que uma pessoa que não seja policial, ele consiga de alguma forma uma roupa de policial e na rua ele estenda as mãos para parar um carro, é certo que aquela pessoa dentro do carro há de parar, porque ele está vendo do lado de fora alguém com vestes de autoridade. Então, nós obedecemos às autoridades nem tanto por causa da pessoa em si, mas por causa da sua autoridade, da sua posição de autoridade que ela carrega. Você pode não conhecer o policial, você pode não ser amigo daquele policial, você pode nunca ter visto ele, mas por ele ter uma veste que dá a ele autoridade, automaticamente você terá que obedecê-lo. A autoridade do policial veio do comandante da polícia, que veio do governador. Um soldado, ele tem autoridade porque foi passado a ele a autoridade, assim como um cabo, um sargento. E quem passou a autoridade para esse soldado, para esse cabo, para esse sargento, para um tenente? O governador do estado tem poder para dar autoridade àqueles policiais. Cada um recebe a autoridade de alguém que está acima dele. Por isso, quando você desobedece um policial, você está desobedecendo a autoridade máxima que delegou a autoridade àquele policial. Então, se um soldado estende as mãos para que você pare com seu carro na rua e você não para, você fura o bloqueio policial e segue, você não está desobedecendo apenas aquele policial, você está desobedecendo a corporação inteira, você está desobedecendo o governador do estado, porque aquele soldado recebeu a autoridade da sua corporação, que por sua vez recebeu a autoridade do governador. Então, quando você desobedece uma pessoa de autoridade, você desobedece apenas aquela pessoa. Você desobedece quem delegou a autoridade àquela pessoa. Exemplo, quando você desobedece a autoridade de um pastor, você está desobedecendo quem delegou a autoridade àquele pastor. Se Jesus Cristo foi o que delegou a autoridade àquele pastor, ao desobedecer aquele pastor, você está desobedecendo o próprio Cristo. Quando a criação recebia ordens de Adão, ela não submetia a pessoa de Adão, mas sim a sua autoridade por causa das vestes espirituais que Adão carregava. Quem deu as vestes a Adão? Deus. Então, quando Adão dava ordem a um animal, aquele animal, ele não via o Adão em si, mas via as vestes, via a autoridade por trás, via que aquele homem ali na frente dele tinha autoridade. Aquela autoridade foi delegada por alguém superior. Ao ver Adão, a criação via o próprio Deus, porque ele tinha as vestes de Deus. Deus deu da sua glória para o homem, para que o homem carregasse a glória de Deus. Portanto, Deus estabeleceu a lei da autoridade no seu reino, onde ele estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, ministros seus, líderes eclesiásticos, para carregar a autoridade. E nós devemos obediência a estas autoridades. Quando nós desobedecemos a alguma autoridade que está acima de nós, nós estamos desobedecendo o próprio Deus. Mas quando nós obedecemos a estas autoridades, nós estamos obedecendo também o próprio Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Nos encontramos na próxima aula em nome de Jesus.